Oi, pessoal, meu nome é Mariana, estamos aqui para mais uma leitura de tarô. O tema de hoje é pensamentos, sentimentos e intenções dessa pessoa com relação a você. Então, bora perguntar para o tarô? Já vai trazendo essa pessoa na sua mente, pensando na relação de vocês e escolha uma opção. A opção número 1 é o cristal, com jato de titânio. Esse não dá para ver muito bem, mas, ai, gente, é a coisa mais linda. E o número 2 é o quartzo rosa. Se você quiser pensar em mais de uma pessoa, daí você pode escolher uma opção para cada. E se você sentir de escutar as duas opções, preste bastante atenção, porque pode ter mensagem para você nos dois grupos. Enquanto você vai pensando, quero falar da nossa live, né? Que vai acontecer aí no próximo sábado. Ai, gente, eu nem sei que dia que é. Mas aí eu venho avisando aqui pra vocês ao longo da semana. Lembrando que eu tô fazendo aos sábados agora, né? Às 10 horas da manhã, no horário do Brasil, tá? E é uma live de perguntas objetivas, então se preparem aí e bora fazer live. Leve suas perguntinhas, que é uma honra ter vocês sempre na nossa live. E lembre-se que essa é uma leitura coletiva, nem tudo pode ressoar exatamente com você, com o seu movimento, então leve para si aquilo que você sente que ressoa, aquilo que você sente que não ressoa, deixa passar. Nunca tome nenhuma decisão muito importante baseadas em leituras coletivas, né? Elas abrangem um número grande de energias e às vezes a gente pega algo pra gente que nem é nosso. Então use do seu bom senso, escute a sua intuição. E se você quiser uma leitura somente na sua energia, manda uma mensagem aqui pra mim, né? Tem os meus contatos aqui, me segue lá no Instagram e me chama no WhatsApp, tá? Pra gente agendar uma consulta, se você sentir claro de fazer ela comigo. E se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, venha fazer parte do Cósmica Tarô e crescer aí rumo aos 4.000, hein, gente? Rumo aos 4.000 que já passamos dos 3. Graças a todos vocês, né? Cada um de vocês aqui. Então, bora lá. Bora com o quartzo... Não, desculpa. Com o cristal. Vamos para as energias, né? Como eu gosto de fazer. Como que está a sua vibração em relação a essa pessoa? A estrela. A energia dessa pessoa com relação a você. Já abriu o carro. E a energia dessa relação, como está? Eita, o julgamento enforcado. Ai, meu Deus do céu, doidinho pra voltar e não sabe como, né? Mas tá passando por um momento muito importante de análise, né? Pra quem não tá separado e pra todo mundo. Todo mundo. A sua vibração em relação a essa pessoa. A vibração dessa pessoa com relação a você. Controladora? Ai, eu fico vendo aqui as energias, eu fico imaginando cada coisa. A sua vibração em relação... Não, desculpa. A energia dessa relação, né? Como está. Tem afastamento, né? Tem afastamento aqui, pode ser um afastamento emocional, às vezes vocês estão juntos, mas estão aí, né? Cada um na sua, fazendo as suas gestões aí. Sua vibração em relação a essa pessoa, a estrela, espírito brincalhão, página de paus, completude, o mundo, culpa, 8 de espadas. Eu sinto que aqui você quer uma reconciliação com essa pessoa, né? E é muito interessante porque, assim, você tem uma energia muito forte de espelhamento em relação a essa pessoa. Então, perceba, porque muito daquilo que você aponta para essa pessoa, isso, tanto as coisas mais bonitas quanto as mais desafiadoras, tem em você, né? Que é importante você olhar. E pode ser que você reconheça isso, gere em você muitos pensamentos conflituosos, medos, bloqueios, e tem uma questão de culpa. E aí, essa questão da culpa pode estar relacionada, de repente, você fez alguma coisa em relação a essa pessoa, tipo, falou alguma coisa, ou de fato fez algo, e tá se sentindo culpado, culpada por alguma questão, tá? E aí, você tá num movimento de, eu aprendi, né? Eu entendi esse movimento, tô aqui me sentindo culpado, culpada, mas eu tô amadurecendo essa questão. É algo que você, às vezes, viu nessa pessoa, olhou pra si e entendeu,
Lembra dessa questão do espelhamento? Mas tem algo que você tá transformando, assim, né? Que você aprendeu uma lição que pode ter feito, assim, você pensar muito e ter se sentido muito mal, assim, até consigo, né? Mas que tá num processo de cura, inclusive, né? E aí você pode estar numa ressaca moral, mas num movimento de aprendi essa lição, tô pronto pra nova, né? Tô pronto pra outra, tô pronto pra dar um up aqui, pra sair de um ciclo, pra gente se renovar, né? Tô numa esperança de que a gente melhore, de que eu possa mostrar uma outra versão melhorada, né? Uma nova versão, tô querendo algo novo. Isso é muito importante, né? Porque às vezes, através dos erros que a gente tem, que a gente pode perceber muitas questões em nós. Então, se você ainda tá nessa ressaca moral muito forte, tenha paciência com o seu processo, né? É através do erro que você vai olhar e melhorar e expandir. E aqui tem uma energia de expansão. Se você fez algo, falou algo, teve essa questão moral, é um movimento de amadurecimento do seu espírito. Então, parabéns para você que soube reconhecer e tá aí querendo se renovar. Energia dessa pessoa. E se você não está ainda nesse movimento, ainda tá muita ressaca moral, calma, tá? Respira, que você vai se sentir melhor. Energia dessa pessoa em relação a você, o diabo e o carro, as de paus, a fonte, desaceleração, cavaleiro de pentáculos e controle, rei de espadas. Essa pessoa, ela nutre uma paixão fortíssima por você, fortíssima, né? Tem, e para muitas pessoas aqui, ela castra de um jeito, gente, mas assim, ó, pessoa controladora, eu até falei controladora, né? Ela tá numa posição mais racional, mais lenta, procurando ir com calma em relação a você. Ela tem um desejo muito grande de avançar em relação a você, de tomar uma decisão, então, adapte aí para o seu movimento, porque se vocês deram uma estressada, né, você tá aí se sentindo culpada, querendo uma reconciliação, essa pessoa também quer de uma certa forma, só que ela tá num movimento ainda muito racional, tá? Porque eu vejo que ela castra algumas questões internas. Então, para você, de repente, olhar para algo que você fez foi mais fácil do que para essa pessoa, né? Ela deseja ainda o seu corpinho nu, ela deseja ainda você. Essa questão do corpinho nu tá bem forte aqui, viu, gente? Mas ela tá num movimento tentando ser racional, manter o controle da situação, se controlando mesmo e procurando ir a passos lentos, tá? Num movimento mais estratégico. E manipulador, tá? Manipulador no sentido de eu mantenho o controle. Não vou perder meu controle aqui. E a paixão lá dentro, ó. Uau! Ai, meu Deus do céu, é difícil, né? É difícil lidar com pessoas assim. Difícil lidar com pessoas assim. A energia dessa relação, julgamento, enforcado, forasteiro, 5 de ouros, condicionamento, o diabo e comparação 5 de espadas. É uma energia, a relação de vocês está passando por uma fase de renascimento, da busca de uma nova visão a respeito de muitas questões, inclusive internas. Tem questão de codependência aqui, que vem de algo de infância, né, de comparação. Então, de repente, assim, você tava lá, tem um irmão, uma irmã, é só um exemplo, tá? Porque pode ser questão de primo, família, qualquer coisa. Qualquer situação. Você se sentia, de alguma forma, rejeitado, deixado de lado, sabe? E aí, cria-se uma dependência, uma necessidade, muitas vezes, de chamar atenção, né? Para que você se sinta parte, né? Isso é uma questão sua. Às vezes, de fato, você era o rejeitado ou rejeitada, ou às vezes não. Às vezes, a sua necessidade era de um pouco mais de atenção. E aí criou-se um vínculo. Esse é você, mas aqui é a energia da relação, tá relacionada com ambas as pessoas, tá bem? Pode, de repente, você falar assim, não, Maria, essa parte não me cabe. Ok, né? Lembra que é uma leitura coletiva. E aí traz uma energia de comparação dentro da relação. Também, às vezes você pode ficar sentindo rejeitado, de repente a pessoa tá lá dando mais atenção pro trabalho, tá num momento muito difícil, de alguma situação, e aí você tá se sentindo lá abandonada, né? Eu preciso de atenção aqui, e até muitas vezes tenta se moldar para ser notado, para caber no ideal dessa pessoa, porque talvez até na infância rolou algum tipo de coisa nesse sentido, sabe? Se sentia, né,
que estava fora do grupo, digamos assim. Então, assim, é uma relação que nesse momento está trazendo muitas questões à tona de ambas as pessoas, fazendo com que vocês reflitam, tenham um renascimento dessas questões, tá? De codependência, de ciúme, de paixão. Tem muita paixão, tem muito um puxando a energia do outro aqui, né? Vocês não se desvincularam, por mais que estamos sem se falar há um mês. Não desvinculou, a energia tá aqui. E você pode muito sentir, do nada, forte, vindo assim no seu peito, a pessoa, né? A presença, assim. Porque é uma coisa que tá forte ainda. E a relação tá no movimento de estagnação mesmo, para que vocês pensem, para que essas coisas mexam. Porque é o incômodo que vai trazer à tona para que você olhe e cure. Entende? E esse incômodo tá relacionado à rejeição aqui. Se sentir rejeitado, se sentir deixado de lado, sentir não merecedor. Aí o que acontece? Você não se sente merecedor, é um processo inconsciente e você se sabota na relação. Você que eu tô falando você, mas pode ser a pessoa também, tá? A pessoa se sabota. Aí desaparece, aí some, aí deixa no vácuo, né? Você fica assim, meu Deus, o que eu fiz? Tem uma questão forte de rejeição, tá? E aí, de repente, foi rejeitado em algum momento da vida. Tá refletindo agora na relação. Mas é pra quê? Pra ser visto. E se a gente não vê, a gente sofre mais. Vamos ver os pensamentos dessa pessoa com relação a você? Aqui tem energia de 7 dias, tá, gente? Pensamentos, olha lá, ó. Uma pessoa que tá calada, tá afastada, tá pensando bastante. Sentimentos em relação a você, como estão os sentimentos? Doído. Ai, que sofrimento, gente. Intenções. Como estão as intenções dessa pessoa com relação a você? Ai, que pessoa intrigueira. Ai, viu? Vamos lá. Pensamentos, o eremita, a estrela, 5 de copas, a força, 9 de paus. Essa pessoa desistiu de você? Não, tá? Pensa numa reconciliação muito pra quem está afastado. Pra todo mundo. Gente, aqui tem afastamento. Vocês podem estar na relação, mas rolou algum estresse, ou vocês não estão se comunicando, vocês estão reavaliando a relação de vocês. Tem uma energia muito forte, tá? E essa pessoa tá calada, né? E aí é uma energia que vai perdurar ainda, né? Pra essa semana. Tem uma energia de chorar pelo leite derramado aqui, de ter arrependimentos, culpas, um desejo enorme. Essa pessoa tem um desejo enorme de reconciliar, de se comunicar, mas ela tá numa resistência muito grande. Sabe? Não desistiu, como eu disse, mas fica assim, ó, tentando manter o controle, né? Num movimento mais durão, até pelas frustrações que ela está sentindo, né? Pela confusão emocional. E aí ela pensa nisso e pensa assim, não, eu preciso interiorizar, inclusive para curar, tá? Para curar essas questões que estão machucando ela. E aí eu vou falar nos sentimentos: 5 de paus, 10 de espadas, 9 de pentáculos, o sol e o carro, né? O sentimento aqui tá muito confuso. Ela tá se sentindo traída, tá se sentindo deixada de lado, tá sentindo que acabou, tá triste pra caramba. Isso tá gerando uma confusão muito grande nos sentimentos dela, fica na dúvida, porque ela sente fortemente o magnetismo em relação a você, né? E fica sem saber o que fazer. E aí o que ela acaba fazendo, né? Ela sente que ela precisa achar a estabilidade, a segurança dela, né? Precisa se manter firme e ela tá tomando clareza disso. E aí ela fica num movimento mais
vou manter a minha paz, vou ficar aqui na minha, né? Mas lidando com todas essas questões, tanto mentais quanto sentimentais, né? E as intenções, 2 de pau, 5 de espadas, rainha de pentáculos, 4 de pentáculos, a lua e o enforcado. As intenções aqui dessa pessoa assim, nesse momento é não compartilhar e ficar na dela mesmo, até porque ela não está conseguindo ver as coisas com clareza, tá? Em casos de triângulos aqui, essa pessoa ainda, para essa semana, ela não pensa em largar a base estruturada que ela tem, tá bem? Por enquanto, não. Ela, em relação a você, ela ainda mantém essa questão de ficar guardado aí o que sente, paralisado, procurando uma maneira de lidar com isso, porque assim, ela tá com muito conflito, tem uma energia de se segurar, né, uma energia de manter o controle, e aí o manter o controle dela é ficar parado, né, o que ela tá conseguindo, mas dentro tá assim, ó, loucura, 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 entende? Então, e para quem não é triângulo, né, essa pessoa, a intenção dela é guardar 7 chaves, inclusive a paixão que ela tem por você, tá? Procurando uma clareza. Ela tá meio perdida aí. Aí você veja, né? De repente aconteceu alguma coisa, vocês se estranharam, você falou alguma coisa pra ela que pesou, e aí você tá nesse exame de consciência, e pra essa pessoa foi muito forte, tá? Às vezes a gente fala alguma coisa que para o nosso entendimento não é tão grande, né? A gente fala assim, nossa, mas isso aí que eu disse podia ter sido resolvido rapidinho, e para essa pessoa não, né? Então, assim, cada um tem uma história, né, gente? Assim, existe amor? Existe, tá? Agora, se você conheceu há pouco tempo essa pessoa, então a gente adapta, né? Não é um amor assim ainda. Se bem que às vezes você conhece a pessoa, né? Você já sente, porque o amor, o outro vem desperto, o amor é nosso. Mas existe um magnetismo muito forte aqui, muito forte. Por isso que tá deixando essa pessoa perdidinha. As possíveis ações para os próximos 7 dias em relação a você. Olha! Vamos lá, possíveis ações para os próximos 7 dias. A sacerdotisa, 5 de pentáculos, a roda da fortuna, 7 de pentáculos, cavaleiro de copas, os amantes e rainha de paus. Vamos lá. O que eu sinto aqui? Ainda tem um movimento de afastamento, de passividade, de interiorização, dessa pessoa calada mesmo, lá no movimento de fracasso, de sentindo saudade. E aí que eu sinto que, num movimento de saudade, de uma hora para outra, ela pode tomar algum tipo de atitude em relação a você. E aqui vai ser por impulso mesmo, tá? Porque ela tá tentando lá se controlar e tudo mais, blá. Mas ela tem uma expectativa de te encontrar, de estar com você, tá? E de reconstruir as coisas aí. Porque ela tá com saudade. E ela esconde. Ai. Então, pode vir, inclusive, algum tipo de proposta pra Vucu Vucu. Assim, do nada. Você nem tá esperando. Você tá lá dormindo, de repente chega uma mensagem e você, meu Deus! Essa pessoa que vai dormir cedo me mandando mensagem 1h da manhã? Como assim? Saudade bate, né, gato? É isso. Então, assim, né? Pode rolar, tá? Porque essa pessoa tá numa energia muito forte de se castrar e de se controlar. Então, respira, mas roda da fortuna, né, gente? A roda da fortuna é inesperado, assim, é uma coisa boa que vem. Então, pode ser que ela, sim, eu sinto que ela pode de uma hora pra outra. Até porque vai bater a saudade, ela vai ficar lá calada no canto dela, de repente vai vir aquela saudade lá, ai meu Deus. Um conselho pra você em relação a essa pessoa. Ó, o eremita, ai. Ai. Assim, ó, não tem muito o que você fazer não, tá, gente? Respira, aceita, trabalha o perdão enquanto isso, né? É desafiador? Muito.
O eremita, abundância, rei de ouros, exaustão, 9 de paus, nós somos do mundo, 10 de ouros. O movimento aqui é para você ter paciência, respira, tenha autoconfiança, confie em você, confie no seu taco, confie na sua história até aqui, tenha autocontrole de si mesmo, sabe? E procure ter maturidade para lidar com os desafios nesse momento. Não vejo uma energia de desistência aqui da sua parte. Claro, se você pensar, eu desisto por isso, desista. É o movimento de você olhar para dentro e se manter firme nas suas decisões. Agora, se você fala assim, não, poxa, eu também pisei na bola, eu acho que eu quero, essa pessoa pisou na bola, mas enfim, vá não. Não é momento de você tomar atitude nesse momento. Vá no sentido de permaneça nas suas convicções e no seu autocontrole, procurando tomar ações sólidas e nutrir aquilo que você deseja ver crescer na sua vida, né? Se for a relação com essa pessoa, de repente você está aí num processo de reconciliação, vocês estão num afastamento emocional, aproveita para fazer essa reflexão interna, veja o que você quer para essa relação e invista, né? Invista com a sua verdade, e lealdade também aos seus próprios valores. Tá bem, grupo 1? E lua nova em Leão, brilhe. Inclusive, a lua nesse momento tá crescente no signo de Leão. Pra quem tá vendo a live, pra quem tá vendo esse vídeo agora, né? Se você vai ver em outro momento, deleta, mas não deleta essa informação, né? Da lua nova em Leão. Brilhe, se recolha, mas não deixe de brilhar. Se recolha no sentido de faça sua reflexão aí, né? Observe, vá com atenção e cautela. Tá bem, grupo 1? Gratidão demais a você que esteve comigo até aqui. Obrigado pela confiança, pela oportunidade. Peço que deixe seu like, comente aqui o que você achou dessa leitura, se ressoou com você, se não ressoou, comenta também. Eu gosto de saber, né, o que vocês estão achando e como que está o movimento, tá bem? Se você vai comigo pro grupo 2, bora lá. Se não, um grande beijo. A gente se vê na próxima e tchau, tchau. Bora lá pro grupo 2, grupo do Cristal Rosa. Saindo aqui do grupo 1. Vamos lá pra energia do grupo 2. Ai, gente, eu coloquei como opção esses dias a capivara. Meu filho, ele assistiu o vídeo só pra ver eu falando da capivara dele. Ai, mas ele chamou a prima pra assistir. Foi tão divertido. Ele, olha aqui minha capivara. Ai, que coisa mais deliciosa, né? Depois eu trago de novo a opção da capivara. Vamos lá, vamos pra sua vibração em relação a essa pessoa. Como está? Energia dessa pessoa com relação a você. Imperador. A energia dessa relação, como está? A papisa. Gente, vocês estão num afastamento emocional aqui, né? A gente tá passando por um movimento assim, né? Tá difícil. Eu sei, gente. A comunicação tá complicada mesmo. A sua vibração em relação a essa pessoa. A energia dessa pessoa com relação a você. Cuidado com a rigidez. Você traz padrões aqui que vem de pai. Entendi. E a energia dessa relação, como é que tá? Eu acho que tava assim. Também não importa. Vamos lá, como que está a sua vibração em relação a essa pessoa? Imperador, existência, o mago, repressão, 10 de paus e 6 de espadas, o fardo. O que eu sinto aqui? Você, né, tem uma energia bem grande, assim, um desejo por essa pessoa, uma vontade de avançar, tem uma energia de conquista aqui, mas tem uma certa rigidez, né? Um certo, assim, isso é do meu jeito, é assim que eu vou fazer e ponto, acabou. Eu vou manifestar. Tome cuidado, por quê? Porque tem uma energia rígida que tá te causando, inclusive, repressão. Assim, repressão, e você pode estar numa energia muito masculina, no sentido de fazer.
Você vai lá e faz, você vai lá e resolve. Não, eu que vou comprar, eu que vou. Se a pessoa fala assim, eu não sei se dá. Não, mas eu vou ver. As estratégias é só você que tá fazendo, né? E aí, só você não, né? Tá muito forte essa energia, né? E aí você acaba desequilibrando, porque fica muito na energia do masculino da ação, e o feminino, o receber, né? Aí acaba que gera um certo cansaço em você. E aqui é por padrão de família de pai, tá? É como se você trouxesse, por ancestralidade paterna, essa forma que você aprendeu. E aí você pode estar se sentindo extremamente cansado, cansada. Porque tudo você quer fazer, tudo você quer resolver, tudo tem que ser do seu jeito, sabe? Só que lá no fundo, você tá cansado, cansada, né? Reprimindo, inclusive, que você tá cansado. Querendo compartilhar fardos que não consegue. Porque você aprendeu que tem que ser assim. Entende? Então preste atenção, tá? Porque essa energia pode até trazer questões musculares. E aí, por exemplo, você que faz esportes, procura sempre fazer um aquecimento legal, toma cuidado com distensões musculares, tá? E procura também fazer uns estiramentos para que você consiga liberar. Eu não sei explicar isso assim em termos de físicos, assim, né? Inclusive, quem for aí da área da saúde pode me ajudar nessa questão. Mas é que, na verdade, aqui também é energético, né? Você fazer alongamentos para libertar tensões do corpo, tá? Energia dessa pessoa com relação a você a morte, 3 de copa, celebração, 2 de espadas, esquizofrenia, intensidade, cavaleiro de paus. Eu sinto que em relação a você, essa pessoa tem muito desejo, né? Tem muita vontade de avançar. E aqui tem casos de triângulos, né? Que essa pessoa fica aí na dúvida, né? O que ela faz? O que ela escolhe? Né? Ela tem um desejo, ela tem muito nutre muita paixão por você, mas ela fica lá agarrado, né? E aí ela sente que precisa fazer um corte, ela precisa colocar alguns limites, tem uma energia de renovação aqui. E para quem não é triângulo, eu sinto que essa pessoa, ela tá agarrada a alguma questão dela, também, os dois, né, tem questões de padrões que seguem, e essa pessoa tá muito agarrada, ela não tá querendo abrir mão das próprias convicções. E aí pode ser de um olhar, por exemplo, uma pessoa que você conheceu que ela é solteira, e aí ela tá lá, sente que para avançar com você ela precisa se comprometer mais, mas ela tá lá agarrada à vida de solteira dela, querendo se jogar, mas não se jogando, mas a paixão falando mais alto, porque de repente você colocou algum limite nela. E às vezes, mesmo que não é solteira, adapte pro seu movimento, de repente você colocou alguma coisa assim, tem que ser assim. Aí essa pessoa tá lá agarrada, meu Deus do céu, é isso que eu acredito. Mas ela tá passando por um processo de transformação. Algumas coisas precisam mudar aqui, tá? E tá acontecendo isso. Energia dessa relação, a papisa, 9 de copas, preguiça, a luta, cavaleiro de espadas e estresse, 7 de paus. É uma relação onde vocês, cada um tá defendendo demais o seu ponto de vista. É assim, ponto, acabou. E isso gera muito estresse na relação, gera um conflito tanto interno quanto externo. Porque de repente você fala assim, não, isso aqui tem que ser assim. Aí o outro não faz, porque na cabeça do outro não é. E aí fica o outro falando que não, você falando que sim. Aí fica, sabe? Choque, né? Mas é uma relação que provoca muito sentimento. E vocês estão numa dificuldade de falar nesse momento, sabe? De compartilhar mesmo. E para algumas pessoas é uma relação que está oculta, né? Seja porque essa pessoa, você, enfim, tem outra pessoa, seja porque a pessoa não te assume, tá? Porque fica num conflito. A relação com você pode ser muito conflituosa para essa pessoa. E aí ela tem uma certa dificuldade. E vice-versa, né? Às vezes é você, às vezes você fala assim, meu Deus, eu que não quero, né? Também tem essa energia, tá? Vamos para os pensamentos, sentimentos.
Pensamentos dessa pessoa com relação a você, como estão e como... Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia. Gente, minha voz é péssima, tá? Mas essa música veio fortemente. Pensamentos dessa pessoa com relação a você. Sentimentos dessa pessoa com relação a você. Essa pessoa tem dúvidas. E aí você adapte. Para alguns casos é triângulos, quartetos. Para outros casos é alguma outra questão, que não é outra pessoa. Sentimentos, que essa pessoa fica lá. Será que eu vou pra cá ou será que eu vou pra lá? Será que eu fico na minha vida de solteiro ou será que eu inicio um relacionamento sólido? Intenções dessa pessoa, quais são as intenções? A gente quer saber as intenções. A pessoa... entendi. Ai, meu Deus do céu, tá, não entendi. Ai. Para alguns é uma boa notícia, né? Vamos lá, pensamento. O julgamento, rei de copas, 2 de pentáculos, a estrela, 8 de paus. Essa pessoa tem um desejo enorme por você. Tem amor aqui. Ela pensa com muito amor, com muito carinho na relação. Ela traz algumas inseguranças, assim. Mas eu sinto aqui que essa pessoa, ela tá pensando em mudar. Seja como for o jeito que está a relação, ela está pensando sobre isso, porque ela nutre sentimento por você, tá? Ela tem uma expectativa de mudar as coisas, de reconciliar e mudar para melhor, tá? Mudar para um avanço aqui no pensamento dela, né? E aí você adapte, porque tem casos, né, às vezes você tá separado, vocês estão separados nessa dificuldade de falar e tudo mais. Essa pessoa quer retornar, ela pensa em retornar porque ela nutre muito amor, mas ela tem alguma insegurança ainda, né? E para casos dessa pessoa ter alguém, ela fica lá. Vou ou fico? O que eu faço? Sentimentos, 3 de paus, o carro, 4 de paus, página de pentáculos, 5 de pentáculos. Sentimentos, essa pessoa tem muita paixão, tem muito desejo, tem vontade de vucu-vucu e sente de se comunicar com você. Inclusive porque tá sentindo afastamento para quem está, né, nesse movimento mais afastado aí. Eu sinto que tem uma dificuldade na comunicação aqui, então isso pode gerar um afastamento emocional, né, uma dificuldade de se conectar ali com o outro. Tá gravando? Tá. E para muitas pessoas, essa pessoa tá muito na dúvida, né, se ela se movimenta, né? Ela toma faz uma movimentação em relação a você, a relação de vocês, ou da estrutura que ela já tem, né? E aí aqui ela sabe que se ela investir na estrutura que ela tem com você, ela vai sair da outra aonde ela tem. E quais são as intenções? O imperador, 3 de espadas, cavaleiro de pentáculos, o mago e pajem de espadas. Para quem é caso de triângulos, ou de repente não é um triângulo com alguém, mas é alguma situação, sei lá, essa pessoa é muito apegada à mãe, né? A mãe influencia, ou tipo, o trabalho, alguma outra questão nesse sentido, os amigos, ou a vida de solteiro, né? Eu sinto que tem gente aqui que fica nessa questão, será que eu saio da minha vida de solteiro? Entende? Essa pessoa, ela quer romper com aquilo que ela já tem, tá? A intenção dela é romper e aos pouquinhos vir te ofertar algo novo. Iniciar, manifestar algo novo com você. Mas ainda ela está um pouco imatura para isso. Mas a intenção dela é isso. É romper com alguma estrutura dela, tá? Romper com orgulho aqui. E romper com orgulho para... eu sinto que para todo mundo, né? Para quem tá aí afastado, né? Eu sinto que tem uma energia de trabalhar essas questões mais difíceis, desafiadoras e iniciar uma nova fase, assim, em relação a você, sabe? Se comunicar, mas ainda, como eu falei, tem uma energia de uma certa imaturidade em relação às intenções, né?
mas tem uma intenção positiva, entende? De trazer, inclusive, mais harmonia, né? 10 de copas e o hierofante, entende? Então tem uma energia aqui de trazer um comprometimento maior, tá? Com você, trabalhando algumas questões aí mais desafiadoras, mas essa pessoa, ela não é assim, nossa, eu rompi com meu orgulho, não sou mais orgulhosa. Não, ainda tem um orgulho lá, né? Tipo assim, tá, minha intenção é essa, mas não sei não se eu consigo ser totalmente, né? Sair aqui do meu pedestal. É um processo, né? Pelo menos as intenções aí para os próximos 7 dias. Conselho, não, conselho não, vamos ver as ações, né? Intenção, uma coisa, vamos ver a ação. Ações dessa pessoa em relação a você para os próximos 7 dias. Essa pessoa ainda tá muito resistente, tá? Ai, ai, ai. 7 de pentáculos, roda da fortuna, 7 de paus, rei de pentáculos, o enforcado, cavaleiro de copas e o eremita. Não espere grandes ações dessa pessoa com relação a você para os próximos 7 dias. Espere um pouquinho de instabilidade, por quê? Lembra que a intenção dessa pessoa é dar uma flexibilizada aí, ou romper com a estrutura que ela já tem, e aí a estrutura pode ser outra pessoa, pode ser, sei lá, a pessoa acaba dando mais atenção pro trabalho, pros amigos, pra vida de solteiro, do que, né, pra mim. Então é um processo, tá? Porque tem-se essa expectativa e essa pessoa numa certa instabilidade para romper isso, porque ela tá num movimento ainda de transformação e pode levar um tempo. Então você pode sentir essa pessoa, ora, mais cautelosa, ora, né, dando passos lentos, ora, fechada na dela, tá? Nesses 7 dias. Então, tem uma instabilidade aí, tá? Não é uma coisa consistente. Mas não espere muita coisa. Pra quem tá sem contato nenhum, né, com essa pessoa, eu sinto ela muito resistente ainda, tá? Ela pode ter em um momento de impulso dessa pessoa, pode rolar algum tipo de interação, mas aí ela se fecha na caverna de novo, tá? E pra quem tá, né, em contato, tem um movimento ainda. Essa pessoa tá resistente. Tem um movimento instável, né? Uma hora a pessoa, tá conversando, legal, e daqui a pouco ela tá sumida, aí daqui a pouco, entende? Nesse sentido. Até porque são 7 dias, né? Não é muita coisa. Mas pra mim é. Às vezes eu fico sem falar com a pessoa 2 dias, já parece que passou um mês. Qual que é o conselho pra você em relação a essa pessoa? Mensagem. Harmonia, 10 de copas, compreensão, página de copas, transformação, a morte. Aqui é um movimento muito importante de você trabalhar o seu emocional, tá? Preservando-se, procurando estabelecer limites saudáveis aí em relação a essa pessoa, né? Não faça o que você acha que te desrespeita, não participe de situações que vão comprometer a sua paz interna, né? E até externa, porque de repente assim, a pessoa te chama pra ir num lugar que você tá desconfortável, que você não quer, você vai se sentir mal, não vai, sabe? Aprenda a colocar limites, né? E trabalhe a transformação interna. Se você desejar comunicar com essa pessoa, tem energia sim de comunicação, tá? Transformando o seu olhar e trazendo para a conversa de vocês uma forma amorosa, buscando uma harmonia entre vocês, né? Partindo de você. E aí é aquela coisa, se você tá vendo que você está sendo amorosa e a pessoa não está sendo, não fique forçando se você está se sentindo mal, porque às vezes, né, você tá dando amor e a pessoa tá dando dor, mas a pessoa aí leve pro seu contexto, pra relação que vocês têm, porque o amor é isso, às vezes a gente
abrir concessão na gente pra sustentar o outro que não tá bem. Às vezes a pessoa não tá bem, ela tá precisando de um colo, ela não tá conseguindo falar através do amor, né? Claro, não vai ficar levando patada também, não nesse sentido, mas às vezes a pessoa não tá bem, não tá conseguindo. Seja tolerante também. Porque às vezes a gente também solta umas e depois, né, fala, poxa, desculpa e tal, eu não tô bem. Mas entende? É nesse olhar de amor, de dar um carinho, dar um amor que às vezes a pessoa precisa. E às vezes a gente fica no nosso ego assim, ai não, essa pessoa tá falando assim, poxa, né, todo mundo é ser humano. Mas é o que eu falei, é tudo uma questão de você ver se você está se sentindo desrespeitado ou não e como que é a dinâmica da relação de vocês, né? Porque se vocês têm espaço para sustentar o outro quando o outro não tá bem, tudo bem. Agora, se você tá numa relação que não faz isso nunca pra você, né? Então, aí é tomar uma dose diária de veneno, né, gente? Então, é isso. E lua minguante em touro, abra mão do controle, tá? Abra mão do controle, né? Que a gente fica querendo controlar como que vai ser, como que é. Então, respira. Tá bom, grupo 2? Gratidão demais a você que esteve comigo até aqui. Gratidão, gratidão. Obrigada pela confiança, pela oportunidade. Peço que deixe aqui o seu like, seu comentário. Diz pra mim o que você achou dessa leitura. E é isso. Um grande beijo. A gente se vê na próxima e tchau, tchau.